Pode ser um bicho, pode ser um objeto. E aí um pequeno parênteses, que é o que eu costumo falar na aula de história em quadrinhos. Quem aqui sabe o que é protagonista? O que é? É o personagem principal, exatamente. O que não quer dizer que é o herói. O protagonista pode ser o vilão. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que o vilão é o personagem principal da história. A gente está lendo ou olhando a história junto com ou através do vilão. A gente está acompanhando o vilão da história, mas ele pode ser o vilão apesar de ser o protagonista. Fecha a parede. Então, a gente viu que o desenho é uma linguagem, assim como outras formas de linguagem. As linguagens são formas de organizar a informação. Para quê? Para que a gente está organizando informação? Para se comunicar. A gente está se comunicando. É o que eu estou fazendo com vocês agora, vocês estão fazendo comigo. Obviamente, eu estou usando uma linguagem, que é a fala. Eu também estou usando outra, que é a expressão corporal. Se eu perceber que vocês estão ficando meio com um olhar de peixe morto, eu começo a dar os pulinhos, aí todo mundo presta atenção. Mas vocês também estão se comunicando comigo através da linguagem corporal, principalmente. Né? Principalmente, se alguém está com olhar de peixe morto, se alguém está olhando atentamente, se alguém está bocejando, se alguém está desenhando, eu estou olhando vocês e esse olhar faz com que a comunicação aconteça. Então, o desenho é uma forma dessa comunicação acontecer. E a gente viu aqui naquelas listas, né, quais os elementos, quais os instrumentos que a gente usa, quais os meios que a gente usa. No desenho, a gente já sabe que o meio mais comum é o papel. Mas tem todos esses outros meios que a gente listou. No momento vocês estão usando o papel. E agora o que vocês fizeram nesse primeiro exercício, e o que a gente viu aqui, é a forma de usar todos esses elementos. E na segunda metade a gente vai ver um pouquinho sobre a forma de ler. O que vocês fizeram agora foi desenhar, foi fazer, foi organizar a informação. E na segunda metade a gente vai ver um pouco sobre como ler. Eu prometi ensinar para vocês como ler um desenho. Vocês já viram aqui os elementos que compõem um desenho. Vocês já viram que o desenho é uma linguagem. Então, como é que a gente vai ler essa linguagem? Não é complicado, e como talvez vocês já adivinharam, eu vou apenas ensinar alguma coisa que vocês já sabem. Como é que vocês leem um texto? Vocês começam por algum lugar, que costuma ser uma página no canto superior esquerdo, certo? Vocês seguem o texto ao longo da página até bater no lado oposto, ao que vocês descem em zigue-zague, ou melhor, em diagonal, até voltar ao início da folha e continuam a leitura. Bateu do lado de cá, vocês voltam e continua até terminar a leitura no canto inferior direito. Certo? É um texto. Vão repetindo daqui até aqui
Ou seja, o movimento que vocês estão fazendo é uma diagonal do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. E é exatamente assim que vocês leem o desenho. A gente começa, porque a gente tem esse costume da leitura mesmo. A gente olha do lado de cá e a gente lê até aqui embaixo. Então a leitura de praticamente todo o desenho, quando a gente se depara com a linguagem oriental, do lado de cá para cá. Exatamente. E por que aqui a gente tem que aprender? Na verdade, os orientais também aprenderam, mas eles fizeram isso desde que nasceram. Eles já aprenderam essa leitura no sentido inverso. Em Israel também, a leitura israelense, a escrita israelense, é no sentido inverso. Então, tem vários lugares onde você vai ter isso invertido ou talvez até diferente. Mas como aqui no Ocidente a gente aprende a ler textos dessa maneira, a gente também aprende a ler desenhos dessa maneira. A gente tem essa tendência. Começa aqui em cima e vai na diagonal. Não só, obviamente, em desenho. O desenho fica fácil, fica estático. Eu bato o olho aqui nos dois elementos mais importantes da minha ilustração logo de cara, que é a expressão e a mão, o gesto, a linguagem corporal. Logo de cara, abaixo do título, a gente tem esses dois elementos. Aqui embaixo, menos importante. Quando eu chego aqui, eu já vi o que era mais importante. Outras linguagens que usam a direção de leitura a seu favor. Linguagens visuais. Cinema, teatro, televisão. Pessoas costumam entrar da esquerda para a direita, seja na cena, seja numa sala. Pessoas entram da esquerda para a direita e continuam até sair. Se você vai dar, isso é muito útil no desenho, mas também cinema, televisão. Se você vai dar um soco, o personagem vai dar um soco, o soco tem muito mais impulso da esquerda para a direita, porque está acompanhando a leitura que o olhar já está fazendo. O nosso olhar já está indo de um lado para outro, né? No caso de vocês, eu invito, daqui para cá vai ser mais rápido, porque o rosto de vocês acompanha a leitura. Se eu for dar o soco na direção contrária, a nossa cabeça vai e volta. Então, o movimento é interrompido. Tudo que pode acompanhar a leitura vai ser mais rápido no olhar de quem está olhando. Numa ilustração, as áreas, então, de movimento e leitura que acompanham esse movimento diagonal. Aqui vai ter o foco, e qualquer leitura que acompanhar isso vai ser mais favorável para o entendimento de quem está olhando. Saúde. Essa leitura é importante porque a gente está organizando informação, a gente está organizando visualmente informações. Quais são essas informações? De maneira bem genérica, as informações são quem, onde e o que. São essas três informações que a gente procura
apresentar e procura apresentar com clareza, né? Quanto mais claro for, independente da técnica, independente do estilo, melhor vai ser a leitura, melhor vai ser o entendimento de quem está lendo. Então, quem vocês já começaram, vocês criaram um personagem. Como eu falei, o personagem não precisa ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma planta. Mas a gente procura, pessoas, procura se entender e se relacionar com outras pessoas. De novo, pessoas de maneira bem abstrata, porque a gente pode se relacionar com uma mochila. Se eu conto a história de como essa mochila foi fabricada, por onde viajou, o que aconteceu, de repente teve uma aventura no Afeganistão, onde foi rasgada, até chegar a ser guardada e herdada por uma criancinha que vai fazer outra, sabe? A gente consegue se conectar emocionalmente com a história até de objetos inanimados. Então a gente procura a conexão. Se você quiser deixar um personagem misterioso, o que você faz? Primeira coisa, óculos escuros ou qualquer coisa que obstrua